Boa noite, Renato. Maicon Ribas, do canal Flumais. Nas últimas notícias que tá rolando, o time do Fluminense, o clube Fluminense falou que não precisa mais de um camisa 9, que tá feliz com a atuação do Everaldo, dos atacantes, enfim, e vai começar a priorizar a zaga, né, posição de zagueiro. O Manuel hoje deu não sei se ele sentiu alguma coisa ali, e o Fluminense está com muito desfalque, que é o Thiago Silva, enfim. Como é que está a busca por zagueiros na questão ali do clube? Obrigado. Bom, quanto aos atacantes, nós temos 3 bons atacantes. Nós temos o Everaldo, nós temos o Cano, nós temos o Kennedy, que chegou há pouco tempo. Então, isso não era uma prioridade nossa. Basicamente, temos 2 jogadores que o presidente a qualquer momento pode anunciar. Eu troco bastante ideias diariamente com o presidente. Falei que nós teríamos uma necessidade de um zagueiro, justamente pelas lesões que nós temos. Você vê que hoje eu tinha 2 zagueiros. Se tivesse que colocar mais alguém, seria o Thiago, como eu coloquei no final do jogo. E o Thiago Silva e o Ignacio, no mínimo mais 2, 3 semanas. E nós temos, a cada 3 dias, nós temos que entrar em campo. Então é difícil. Então eu pedi para ele, se possível, para ele trazer mais um zagueiro para compor o grupo, porque são muitos jogos e vamos torcer, porque os que estão jogando não sinto nada, né? Então já tem jogo sábado de novo, já terça-feira tem jogo de novo. E é difícil, né? Ficar na conta do chá fica difícil. Então essa é a prioridade no momento. Bom, tá aí então o Renato confirmando aquilo que os setoristas vinham noticiando. Acho que foi o Vitor Lessa que deu a informação de que um camisa 9, um centroavante, não é prioridade para a diretoria. E não é para o Renato, ele acabou de dizer. Ele conta com o Everaldo, com o Cano, com o John Kennedy. E o curioso é que o Fluminense buscou o Rafael Navarro, mas depois a gente fala sobre isso. Certamente os gols que o Everaldo fez, conhecendo essa gestão, avalizaram a não ida ao mercado em busca de outros nomes, além do Rafael Navarro, que o Fluminense desistiu. O que é muito triste, né, gente? Assim, o Everaldo, legal, ele tá com confiança. Hoje, para mim, foi um dos que se salvou a partida contra o Internacional. Legal, mas assim, não dá para confiar, né? Eu, pelo menos, não confio. O Everaldo, com toda a confiança do mundo, não é jogador para usar a nossa camisa 9, muito menos ser titular. O Cano, assim, o próprio Renato já está dando demonstrações que não o usa, não vê mais como uma prioridade. Ele já não entra aos 3 ou 4 jogos. O John Kennedy, acho que o próprio Renato que disse isso, eu li em algum lugar, que ele não é um 9, de fato, ele é muito mais um segundo atacante. E o Fluminense, ele não joga com 2 atacantes por dentro, né, de área. Um primeiro, um cara mais fixo e outro que faz esse pêndulo atrás dele. Então, mas, pelas palavras do Renato, a diretoria não vai buscar um camisa 9, que, na minha opinião, é um equívoco daqueles. E sobre zagueiro, informação do Renato, ele pediu a contratação do zagueiro. Eu acho que ele não precisa nem pedir, né? É óbvio que o Fluminense precisa de um zagueiro, fruto de mais um erro de planejamento. A diretoria que renovou o contrato do Manuel, renovou o contrato do Thiago Santos, não confia muito nesses jogadores, tanto que está pedindo mais um, né? Contratou o Freite, que na minha opinião é um zagueiro muito fraco, é um back de roça, né? Eu acho um zagueiro bem limitado, não é zagueiro para nível de Série A. O Thiago Silva, né, que é um monstro, um craque, mas já tem 40 anos. O Inácio, que talvez seja o segundo melhor, mas também não é nenhuma sumidade. Então, a gente deve ver aí mais um zagueiro. E aí, saber se é um zagueiro para compor ou para ser titular, ou com capacidade de ser titular. A gente sabe que o Nino, o Fluminense está tentando. Me parece um sonho difícil. O Nino está buscando se desvincular do Zenit. E, durante a transmissão de Fluminense Internacional, o Bruno Curti, repórter da TV Globo, deu uma informação que eu acho que ninguém tinha dado até então, de que o Nino está com um problema sério familiar e por isso ele quer voltar. Ele não especificou qual é esse problema, mas isso também tem feito força
por parte do Nino para retornar ao Brasil, ser repatriado pelo Fluminense. Mas, pelas palavras do Renato, se vier o Nino, deve vir outro. O Renato acho que pedir mais um zagueiro, enfim, se eu puder, aí isso não é informação, tá, gente? É só um feeling. Acho que vão vir 2 zagueiros. Quer dizer, considerando o Nino, se conseguir a liberação, o Nino e mais um zagueiro. E aí, se vier o Nino, esse zagueiro deve ser de composição de elenco. Eu ouvi falar no nome do Dantas, que é um zagueiro do Novo Horizontino. Não conheço esse jogador, fui consultar o Felipe Barro, disse que é muito bom. O Botafogo já tentou a contratação dele, e o valor é de 8 milhões de reais. Não é um valor alto, o Fluminense conseguiria arcar tranquilamente. Mas é uma aposta, um jogador de 21 anos, está jogando a Série B. Mas é isso, então, centroavante não vem, não é prioridade, acreditem se puder, por causa dos 3 gols que o Everaldo fez recentemente. E um zagueiro deve chegar aí nos próximos dias, vamos aguardar. Seguir aqui com a coletiva do Renato. Renato, aqui. Boa noite, Alana Fonseca da Mosaico Esportivo. Parabéns pela classificação. Um jogador, você tem sempre essa história de recuperar jogador, e um jogador que você recuperou, hoje ele saiu e foi substituído sob aplausos, foi Martinelli. Que você falasse um pouco sobre a importância que ele tem no Fluminense. Ele fez um excelente Mundial de Clubes e está ajudando também o Flu agora nessa retomada de vitórias. Obrigada. Eu fico feliz porque eu vou dar outro exemplo também do Everaldo. Mais ou menos parecido, né? Quando cheguei aqui, eram jogadores que havia uma cobrança muito grande por parte da torcida. Logo que cheguei, eu me lembro do jogo contra o Bragantino, se não me engano, eu pedi para o torcedor apoiar o Martinelli. Uma que ele é de Xerém, né? As categorias de base, é produto do clube. É um jogador, é um grande profissional, é um menino que gosta de trabalhar, gosta de jogar todos os jogos, não gosta de sair, e cabeça muito boa. E uma entrega muito grande dentro do campo. Da mesma forma que o Everaldo pediu para o torcedor apoiar, dá cartão amarelo para ele. Pedir para apoiar o Everaldo, nós recuperamos o Everaldo também da mesma forma que o Martinelli. Eu fico feliz porque um é da casa, o outro tem jogado, tem feito gols, entendeu? Tem nos ajudado também. Então é importante, e isso tudo, e subir de produção, porque é a confiança que o torcedor passa para eles. Não tem mais a vaia, tem aplausos. Então o jogador se sente seguro de arriscar uma jogada dentro do campo. É o que tem acontecido com eles. Ficamos felizes também com o apoio do nosso torcedor hoje. E assim tem que ser não só para os dois, mas para o grupo todo, porque o torcedor está vendo a entrega dos jogadores dentro do campo, né? Jogando a cada 3 dias, está tendo uma entrega muito grande. Hoje, por exemplo, no final do jogo, aí sim usei o regulamento, aí eu coloquei a minha equipe para trás, fiz basicamente 2 linhas, uma de 5, uma de 4, deixando o Ganso solto lá na frente, no 5-4-1, porque o Roger é inteligente, ele começou a botar atacantes, jogadores altos. Ontem mesmo havia falado com o Thiago e com o Facundo, falei, provavelmente eu vou usar vocês 2 amanhã, porque vai chegar um determinado momento que a Internacional vai começar a colocar jogadores altos e a gente tem que aumentar a nossa altura também. Vamos sofrer. Eu preferi sofrer nos últimos minutos do que jogar da forma que nós começamos e, de repente, o Internacional estava com muitos atacantes e eu não podia tomar o segundo gol. Então, fiquei no 5-4-1, sofremos, é verdade, eu entendo o sofrimento do torcedor, mas tem horas que é melhor sofrer do que dar oportunidades para o adversário. Eu acho que valeu pela entrega. Garantias? Isso não existe. Ai, caramba. O futuro é para quem faz agora. Nós estamos brigando de igual para igual, coisa dentro da nossa área. Vocês perceberam, né? O Renato conversou ontem, na véspera do jogo, com o Bernal e com o Thiago Santos, de que poderia usá-los, pois o Internacional, no final, colocaria atacante. Ou seja, o Renato já não esperava decidir o jogo antes. Ele já foi convicto de que faria esse jogo vagabundo que o Fluminense fez, esse jogo feio, horroroso, que só não custou a classificação, porque do outro lado tinha um adversário que jogou pior ainda. O Renato acaba de confessar de que ele planejava esse jogo que nós vimos. Vou usar vocês ali no final, porque o Inter vai colocar um monte de atacante. E se o Fluminense tivesse feito 2-0, Renato? Jogado bem,
com posse de bola, criando oportunidades. Seria necessário colocar o Bernal e o Thiago Santos no final, com o Internacional já morto? O próprio Renato só confirma aquilo que a gente viu, que a gente vê. É um treinador limitado. É o cara que não consegue pensar fora da caixinha. O adversário vai atacar, vou fechar aqui. Por que não resolve o jogo ao invés de ficar se defendendo? Ah, nós sofremos, o torcedor tem que... Não, o torcedor não tem que entender não, cara. O Internacional, ele não estava amassando o Fluminense. Não é um esquadrão, não é um Real Madrid. Era uma equipe limitada que estava tendo dificuldade para trocar passes. Por que chamar esse adversário? Por que você não colocar gente para segurar a bola, para ter a bola, ao invés de dar a bola para o adversário? Eu vou sempre usar aqui o Guardiola. O Guardiola morre de medo de tomar gol. E a forma que ele entende dentro do jogo dele para impedir isso é ficar com a bola, não dar a bola para o adversário, o que é óbvio. Se você está com a bola, a chance de você tomar gol é muito menor, pô. Então pense, olha só, cara, na véspera do jogo o Renato já imaginou que o Internacional poderia fazer uma pressão em cima da gente e que ele usaria o Bernal e o Thiago Santos. Isso, cara, assim, o cara acaba de confessar que é um limitado, que é um treinador medíocre.